é sempre um exercício e um estímulo. A gente está trocando, a gente está conversando, a gente está refletindo sobre o que é essencial da vida, sobre o que é essencial desse momento que a gente está vivendo. Hoje nós viemos conversar sobre uma das coisas que mais irritam a gente. Um dos maiores desafios na nossa vida é um fenômeno chamado ser humano. Vocês já ouviram falar? Não tem nada mais desafiador e mais irritante do que o fenômeno ser humano. A gente sai de casa, já vê as pessoas lavando calçada com banheiro, saindo com o cachorro sem catar a sujeira, as pessoas tomando seus refrigerantes no carro ou cerveja, que já é mais complicado ainda, e jogando a latinha pela janela, fazendo reforma e colocando os restos na rua e na frente do vizinho que ele gosta menos. E a gente vai pensando assim, tem alguma coisa errada. Aí você chega no trabalho e vê que não há um ambiente de cooperação entre as pessoas. Um lugar onde se passa muitas horas por dia, muitas horas por semana, fofoca, briga, picuinha, disputas, puxada de tapete. Eu sei que isso não acontece com você, mas diz que tem gente que acontece. Aí a pessoa chega em casa, já exausta de guerra, que é o título de Jorge Amado falando Teresa Batista cansada de guerra. A gente chega em casa cansado de tanta guerra, de tanta diferença, de tanta disputa, de tanta incompreensão. E na família, aí sim, a gente só tem compreensão, todo mundo coopera, todo mundo ajudando, não é verdade? Ali sim, ali é o nosso lugar. A relação humana é o grande desafio da gente. E a gente conhece uma pessoa pelos seus sonhos. E uma das maneiras de você conhecer o sonho de uma pessoa é pelo que tipo de filme ela gosta. Tem gente que gosta de filme de ação. Gente que acha que resolve os seus problemas impondo a vontade de uns sobre os outros. Aí eu resolvo meus problemas com um revólver, com um golpe, com um soco, né? Hoje as pessoas, os americanos ficam fazendo estudos de mestrado para entender por que uma pessoa, quando tem problema lá, compra um rifle e sai matando. Como é que eles resolveram o problema do índio? Compraram um rifle e saíram matando. Como é que eles resolveram a questão do negro? Estão tentando resolver até agora, pelo extermínio. É uma maneira eficiente, porque matando todos você não vai ter mais problema com o negro. Não é verdade? É interessante. E de repente uma pessoa tem raiva da escola que o educou, onde ele foi vítima de violência, compra um rifle e sai para lá matando. Ou foi demitido, ou foi incompreendido, ou por qualquer razão em que ele se sinta menos. Há pessoas também que impõem o seu ideal, os seus sonhos, na alegria. Acham que felicidade é igual a alegria. Não é comum isso? Estar feliz é estar alegre. E aí, quando buscam os filmes, buscam o quê? A comédia. Porque ali, estando alegre, eu estarei bem. É verdade que acabou o filme e encerra a alegria. Uma alegria, digamos assim, instantânea. Diz que a alegria de pobre dura pouco, né? A de rico também, porque depende da concepção da pessoa. Ela acha que vai ficar alegre com aquilo que vai ficar feliz. Tanto é que a pessoa, quando vai para o bar e bebe, ela fala assim, eu bebi e fiquei alegrinho. Mentira, ficou alegrinho, ficou bêbado. Mas a gente dá esse nome porque acha que o prazer da vida, a alegria da vida, estar alegre é estar bem. E a alegria do álcool, ela é típica para dizer para você que depois de você ficar bem alegrinho, você fica bem deprimidinho.
porque a alegria da substância psicoativa, ela produz esse tipo de ressaca, síndrome de abstinência, porque as alegrias artificiais, elas produzem tristezas também profundas, e todos nós sabemos disso, né? Mas mesmo assim, essa utopia da felicidade igual à alegria também continua nas pessoas. Tem gente que gosta de filme romântico, filme onde todo mundo se dá bem, todo mundo é alegre, todo mundo se gosta, né? Me lembro da família Walton, que não é exatamente um filme romântico, mas ele tem um romantismo no fundo dele, né? Sempre acabava a série, eu sei que isso é coisa de velho, né? Lembrar dessas séries antigas, mas tudo bem. Aí acabava a série de uma família, para quem não sabe, né? Aí quando acabava a série, já estava passando as letrinhas assim, ele tinha lá, boa noite, John Boy, boa noite, Mary Ellen. Uma família de 8 filhos, um dando boa noite para o outro, aquilo demorava até meia-noite, todo mundo dormia pouco, gritando boa noite, tinha que dar. A gente, quando estuda no serviço social, estuda as concepções de família, a gente fala que as pessoas têm um sonho de família idealizada, que a gente brinca que é família doriana. É aquela, todo mundo já acorda com um sorriso no rosto, todo mundo colorido, um passando as coisas para o outro na mesa de café. Mesa de café! Vocês já ouviram falar disso? Isso é mais antigo que família Walton. Porque eu devo ter falado mesa do café da manhã com a família em volta, vocês devem ter falado, como assim? O que é isso? Né? E a gente continua alimentando essas coisas do final feliz, porque por trás de todos esses filmes, mesmo de ação, mesmo os mais variados, eles têm uma coisa chamada final feliz. Até no filme Casamento tem um tal de final feliz, não tem? Sejam felizes para sempre. Não. Bom, mas a gente cultivou por muitas décadas um tipo de filme que acabava com um final feliz. Novela, tudo acabava com um final feliz. Mudou isso nas últimas décadas. Mudou principalmente pelo interesse econômico. Por quê? A sequência dos filmes. O cara faz um filme e não sabe se vai dar certo. Se der certo, ele precisa dar uma pontezinha para ter a sequência, é claro. Aí os filmes de terror deixaram de fechar a trama, os filmes de ação deixaram de fechar a trama, para deixar o quê? A seguir cena dos próximos capítulos. Então, você amarra o telespectador, o consumidor, para a sequência daquele filme. Mas também não foi só por isso. Porque nós temos passado por uma revolução dos meios de comunicação. Nunca houve uma geração tão informada quanto a próxima. Não vou nem dizer essa. Porque nós hoje já somos super informados. Mas os jovens são muito mais informados do que todos nós. E eu já falei com jovens de 16, 17 anos, e eles falaram como eles se sentiam ultrapassados em relação aos irmãos de 10 e 11. Porque eles sim é que sabiam mexer e agilizar as coisas. Daí, qual é o pensamento da gente, né? Nossa, 16, 17 anos está ultrapassado, eu já morri e não sabia. O fato é que nós fomos nos tornando mais críticos, mais informados, e a gente foi comparando a produção da literatura, dos filmes e das novelas com a realidade, e foi falando, as coisas não são assim. Não existe isso de, como final de novela, que tem 3, 4, todos os casamentos ficam para o último capítulo, todas as punições e as prisões no último. Não existe isso. E a gente foi percebendo isso e foi exigindo que a produção ficcional, que a arte, imitasse um pouco mais a vida, porque a gente queria um pouco mais de complexidade. Os heróis de hoje têm crises. Eles têm atitudes erradas, uma coisa que não existia. Herói é herói. Herói não faz nada errado. Hoje até vilão tem crise de consciência. Ele fica pensando, ele fica tendo crises. Então as coisas ficaram muito mais complexas na produção de hoje em dia. As coisas estão atendendo a uma necessidade do ser humano. E no campo da religião, a gente também não entende esse desafio humano.
Muita gente vê a mensagem de Jesus, vê a história de Jesus e fala assim: como é que ele conseguiu se cercar de gente tão ruim? Fala a verdade. Os irmãos dele, segundo os evangelhos, não gostavam muito do que ele fazia. Os irmãos. Os conterrâneos da cidade dele, Nazaré, uma vez ele se meteu a voltar lá para pregar a boa nova. Quase jogaram ele no precipício. Chegaram a carregar ele para levar. Só não conseguiram porque, como estava no evangelho, ainda não era a hora dele. Isso os conterrâneos. Aqueles que foram curados por ele, por Jesus, nenhum deles, quase nenhum deles voltava sequer para agradecer. Tem uma passagem que ele curou 10 leprosos, e aí eles saíram, ele falou para eles: vão até o templo para vocês poderem se purificar. É que as pessoas não sabem, mas naquele tempo, no estado teocrático, que é um estado em que o estado é igual à religião, eles faziam o controle das pessoas impuras, e isso era feito na sinagoga. Se você entrava no livro dos impuros, você tinha que ficar segregado no vale dos impuros, e quando você se curasse, você tinha que se apresentar curado para riscar o teu nome, né? Então Jesus curou os leprosos e falou assim: vão até lá, apresentem-se ao templo. Aí no meio do caminho, um deles falou assim: espera um pouquinho, estou aqui curado, esqueci de agradecer. Voltou e foi agradecer Jesus. Daí ele falou assim: e os outros 9? E os outros 9? Não vieram? Ninguém sequer agradecia Jesus. Teve um momento chave do julgamento dele, e que foi feito o 0800, 14. Fizeram, Pilatos chamou a multidão e falou assim: quem é a favor do assassino? Quem é a favor de Jesus? Daí ele deu a escolha popular. Não tinha o celular ainda, mas era quase, né? Gente, só falaram crucificam. Não tinha gente, é uma unanimidade, todo mundo contra Jesus. Mas os discípulos, né, os discípulos, esses deram testemunho de apoio e de amor a Jesus, não é verdade? Vai esperando. O melhor deles negou ele 3 vezes. O melhor. O pior, você já sabe, que vendeu. Mas nenhum deles, mesmo quando ele voltou à carne, quando ele voltou materializado entre os discípulos, ele falou assim: eu só acredito se enfiar o dedo na ferida. Já imaginou um negócio desse? Se um parente teu morre e você sonha com ele à noite, isso é muito comum. É que a gente não comenta, que tem medo de se chamar de louco pelo outro, mas é muito comum a gente sonhar com algum ente falecido. Aí a pessoa faleceu, você fala assim: eu quero enfiar o dedo na sua ferida. A pessoa morreu de câncer aqui no pulmão, eu quero enfiar o dedo no seu pulmão. Quem faria isso hoje? Os discípulos de Jesus fizeram isso no tempo dele. Um vendeu, um negou, nenhum testemunhou em favor dele no julgamento. Então, essa incompreensão nas nossas relações, de por que nós somos cercados de gente dura, de gente mal educada, de gente incompetente, a ponto da gente falar assim: não, eu acho que eu errei, deve ter errado, alguém deve ter errado lá em cima e me colocado na cidade errada, porque a pessoa começa a analisar, vamos dizer assim, eu sei que não se fala de política, né? Mas falar de política de São Vicente, a pessoa fala assim: não é possível, eu não mereço isso. Né? Se for a nacional, então pior ainda, não sei se pior. Bom, não sabe. A pessoa só se vê cercada de incompreensões, de incompetências, de má vontade, de falta de educação, e fala assim: como é que pode isso acontecer? E a gente olha a história de Jesus e vê esse grau de incompreensão levado ao máximo. Tanto é que os melhores amigos, os parentes, os conterrâneos o torturaram, ironizaram, entregaram ao dominador e o assassinaram.
E a gente não consegue entender como é que um homem tão bom foi acontecer isso. A mesma incompreensão que a gente tem com a gente, porque a gente também se acha bom, viu, gente? A gente se acha bom. Já teve gente que saiu da reunião espírita e foi assaltado na esquina e fala assim: onde é que estão os espíritos protetores? Já estou há 10 anos no semente dando passe e fui roubado. Né? Porque a gente se acha especial, a gente se acha. A molecada fala: ah, fulano é Tássia. A gente está se achando. A gente se acha uma grande coisa. E Jesus, que era uma grande coisa, inquestionavelmente, o maior espírito já teve na terra, o governador espiritual abençoado, ele passou aqui por muito mais incompreensões superlativas do que nós. Ele teve 2 grandes almas que o apoiaram incondicionalmente na terra. Sua mãe, inquestionavelmente, e o maior homem entre os nascidos de mulher, segundo Jesus, que veio fazer a abertura, que veio preparar o terreno em que ele ia plantar. João Batista. Fora essas 2 almas, o resto, gente. E esse estudo que a gente aprende que é santo, né? São Paulo. Se você ler o livro Paulo e Estevão, você vai ver que Paulo foi o primeiro assassino de cristãos. Não é um título honroso? É que é Paulo, o primeiro assassino e perseguidor de cristãos. Leia. Aliás, você não precisa ler só Paulo e Estevão, você vai ler em Atos dos Apóstolos também isso. Ele foi responsável pelo julgamento de Estevão, foi o primeiro mártir do cristianismo. Então, as pessoas de quem ele estava cercado eram pessoas complicadas. E por que será que ele veio para se cercar de tanta gente ruim? Ele mesmo disse: o médico não vem aos sãos, ele vem para os doentes. Você já imaginou um professor de pré-primário, de ensino fundamental, ir para uma classe de mestrado, querer ensinar as pessoas a fazer bolinha, ondinha e escrever o A? Ia dar certo? O professor precisa estar de acordo com o seu público. Na escola de Deus, todos os professores estão de acordo com o seu público. E isso o Espiritismo ensina, mas tem gente que se sente ofendido com isso. Porque a pessoa olha em volta, acha que ninguém presta, aí vem os espíritos e nos elucidam que os professores estão de acordo com o público. E aí a pessoa vai falar: não é possível. Porque é muito cômodo a gente se achar injustiçado pela vida, a gente se achar o único honesto do Brasil. Não é gostoso a gente sentir assim? A gente faz crítica aos políticos como se eles tivessem vindo de Marte. Os políticos, veio uma nave espacial, desceu e pôs aqui. Ninguém votou nele, ninguém fez campanha, ninguém nunca pediu favor para político. Eu sei que aqui isso tudo gente honesta. Cansei de ver centro espírita que faz reforma com puxadinha, sabe? Aí você faz reforma com puxadinha, aparece o fiscal da prefeitura e começa a autuar. Sabe que os espíritas fazem também, como todo mundo? Procuram um vereador para limpar essa. Sabia disso? Eu já vi isso em vários. Tudo igual, gente. Tudo igual. A gente só se diferencia no momento que a gente começa a perceber, levanta algum fio, alguma ponte do projeto pedagógico de Deus. E aqui a gente quer levantar uma pontazinha para que a gente possa entender um pouco mais. Sabe o seu colega de trabalho que o irrita bastante? Sabe aquela pessoa no trânsito que o irrita? A sua vizinha, o síndico do seu prédio, sabe, a sua sogra, aquela cunhada que não lava a louça depois do almoço. Sabe essas pessoas? São espelhos. Você costuma se irritar com o que você vê no espelho? Eu sei que de vez em quando dá uma irritação, né? A gente acorda e fica com a cara meio torta. Mas no geral, se você olha para o espelho,
e você vai brigar com o que você vê ali, é um sinal de imaturidade, concorda? Conta-se que na Idade Média era uma profissão muito rendosa, mas muito arriscada, você ser retratista dos nobres. Porque você ia lá, pintava as pessoas e ganhava muito dinheiro, porque todo mundo gostava muito. Não tinha muito selfie naquele tempo, tá? Era mais assim, retrato, pintado, ficar lá, posando, vários dias. Mas quando o pintor, na sua sensibilidade, captava um olhar mais duro, um ângulo menos favorável e pintava a pessoa de uma maneira mais crítica, sabe o que o senhor feudal fazia? Cortava a cabeça. Nós somos parecidos com esse senhor feudal. A gente está cheio de espelhos e cheio de retratos de nós mesmos à nossa volta. É duro ouvir isso, né? É duro ouvir isso. Porque assim como o mundo espiritual mandou para nós uma pessoa chamada, um professor chamado Chico Xavier, que trazia convites, que trouxe também Irmã Dulce, trouxe também Zilda Arnes, e trouxe também uma série de pessoas, não é só no Espiritismo, pelo amor de Deus. Quando o mundo espiritual programou esses professores para estar entre a gente, eles estavam ensinando pelo positivo, pelo exemplo, pelas coisas favoráveis, mas também se ensina pelo exemplo negativo. E quando um país é assolado pela corrupção, como nós somos hoje em dia, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo chacoalhados, para ver se a gente acorda, para ver se a gente faz, como ensinou Gandhi, a mudança que a gente propõe para o outro, que a gente faça na gente mesmo, para ver se a gente acorda e percebe as nossas tendências corruptas, a nossa tendência de fazer jeitinho, e reconhecendo isso, ao invés de dar tanto de dedo, de malhar o Judas. Vocês lembram o tempo que malhava Judas? Sempre tinha política, porque a gente adora que o problema seja o outro, só que não é verdade. São espelhos. A nossa programação espiritual, ela é precisa para programar as famílias, nos núcleos familiares, especialmente nos núcleos familiares, mas em todas as pessoas mais importantes da sua vida, são colocados espelhos uns para os outros. As pessoas se irritam, mas tem duas atitudes para quem vê coisa feia no espelho. Primeira, quebrar o espelho. Não deixa você mais bonito, mas pelo menos você não vê mais aquela coisa horrorosa. E essa tem sido a nossa opção: brigar com o espelho, quebrar o espelho, brigar na rua, brigar no trabalho, brigar na família, brigar em tudo quanto é lugar. Como a gente gosta de brigar com a vida. E a outra chance que a gente pode fazer diante do espelho, qual será? O que a gente também pode fazer quando vê uma coisa feia no espelho? Começar a se arrumar, né? Quem tem cabelo, né? Dá uma... Quem não tem, mais fácil. Quem nunca saiu com a roupa do avesso? É verdade? A gente sai com roupa do avesso, às vezes com um penacho. Eu, quando tinha cabelo, fica assim um penacho meio surto, uma gola para cima, outra para baixo. Por quê? Porque a gente não se olha no espelho. O espelho foi feito para a gente se arrumar, não para a gente brigar com ele. Pessoas maduras olham para as pessoas que estão à sua volta, olham bem para elas e falam assim: e eu? Essa é a atitude madura. Tem alguém que não se importa, tem alguém que suja, tem alguém que não respeita o direito dos outros. A pessoa madura pergunta: e eu? Como é que eu estou? Será que eu tenho essa moral toda para ficar dando de dedo nos outros? Essa é a pessoa madura, a pessoa que usa as questões todas que ela vê no decorrer de um dia, e são muitas, como oportunidades de aprendizado e de autoaperfeiçoamento. Quem usa essas múltiplas oportunidades de cada dia para se ver e para se arrumar, no final do dia, no final do mês, no final da vida, vai estar como? Muito melhor.
Quem quebrar um monte de espelho na frente, dizia antigamente que quem quebra espelho dá 7 anos de azar, né? Eu queria desanimar um pouco, porque acho que dá uns 700 anos de azar. Porque quando você perde a oportunidade de se arrumar, você perde a encarnação. A gente veio para se melhorar. A gente veio aqui para se transformar. E a gente vê as oportunidades e renega um filho, renega uma oportunidade, renega uma situação, foge da raia de um monte de situações. A gente foge da raia usando drogas, foge da raia se matando, foge da raia negando filhos, foge da raia em inúmeras situações. Como a gente foge da raia? E, na verdade, a gente pode tentar parar de quebrar o espelho e ganhar em maturidade. Essa é a proposta dessa tarde, essa é a proposta de Jesus, que traz para a gente esse convite. Não existe injustiça na terra, não existe erro nas pessoas que estão à tua volta, não existe erro, zero. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas foram precisamente colocadas em função das nossas necessidades e das nossas dificuldades. Com essa fé, com essa certeza interior, nós podemos prestar atenção na vida com outro olhar, ao invés de brigar com a vida, perguntar assim: o que a minha sogra, a minha cunhada, o meu chefe, o meu vizinho, o que eles têm para me ensinar? O que Renan Calheiros tem para me ensinar? Peguei pesado? Cunha, Lula, Dilma, FHC, Aécio, a raça toda são espelhos. Billy, todos são espelhos. Fugir da raia, a gente vai fugir até quando? Brigar com o espelho, nós vamos brigar até quando? A gente pode parar, olhar para o espelho e falar assim: eu aceito, eu quero me transformar, eu quero me melhorar. E com essa autoridade de você se melhorar, você vai ter uma capacidade, sabe de fazer o quê? De transformar o mundo muito melhor. Porque Mahatma Gandhi só conseguiu fazer uma transformação, uma independência na Índia pela paz, porque ele fez a paz primeiro em si mesmo. Nós vamos poder cobrar muito mais a transformação política do nosso país quando nós mesmos tivermos uma prática ética. Nós vamos poder cobrar atitudes dos nossos parentes. Sabe como é que você traz os seus amigos, seus parentes para a religião? Você talvez tenha um parente que você gostaria muito que estivesse aqui. Mostre para ele que religiosos são pessoas do bem, bem intencionadas, que querem o melhor e que são humildes. Agora, se o religioso que estiver perto dele for uma pessoa arrogante, que quer salvar ele como se ele fosse já um anjo perfeito, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Nós temos a oportunidade. Se nós quisermos aprender com a vida está cheia de lições. Se quisermos continuar a quebrar os espelhos, vamos continuar andando na rua, achando que estamos bem arrumados, mas o cabelo está desarrumado, a camisa está do avesso, a nossa atitude vai estar sendo comentada por todo mundo, porque nós deixamos de usar o espelho da vida e brigamos com ela. Essa é a nossa opção nas nossas relações. Parar de reclamar de tudo e ver em tudo oportunidades de Deus para a nossa transformação. Muito obrigado, gente.